grandioso. Pode ser, irmãos. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Nós estamos nessas terças-feiras, né? Falando a respeito de posicionamento, amém? A respeito de nos posicionarmos para que nós possamos superar os obstáculos das nossas vidas através da palavra de Deus. E quando, irmãos, nós falamos sobre se posicionar para vencer obstáculos, não necessariamente Deus vai mover o sobrenatural e vai simplesmente fazer sumir os nossos obstáculos, vai fazer sumir os nossos problemas. Muitas das vezes o Senhor ele vai nos capacitar para que a gente passe por aquele processo, né? Talvez de maneira natural, mas nos dando força, nos dando fé, nos dando força sobrenatural, para que a gente passe por aquilo ali, por aquele momento, por aquele período que nós precisamos passar. Então o que eu queria te dizer, amém, é que você fique firme com o Senhor, independente de qualquer coisa, independente das situações que você está vivendo, né? Eu falo isso porque às vezes a gente tem uma expectativa de que a gente vai voltar para casa e tudo vai estar mil maravilhas, mas às vezes o que Deus vai fazer é nos capacitar para que a gente passe por aquele processo, né? Não necessariamente, como eu falei, vai sumir sobrenaturalmente, não necessariamente eu vou ser curado nessa noite, não necessariamente a resposta vai vir do jeito que eu quero que ela venha. Mas a certeza que nós temos, irmãos, é que o Senhor ele responde, é que o Senhor ele não está, né, alheio às nossas dificuldades, ele não está com os seus ouvidos tapados, ele não está sem enxergar aquilo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos pedir para que o Espírito Santo, amém, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que nós possamos entender o que Deus quer. Às vezes, né, como já aconteceu aqui várias vezes, a gente até comenta sobre o nosso grupo do WhatsApp, que é uma bênção, que chega toda hora um pedido de oração, e a gente vê muito milagre, a gente vê muita cura, a gente vê muito sobrenatural, mas a gente também vê pessoas passando pelo processo, com a ajuda do Senhor, com a ajuda da igreja em oração, com a ajuda da palavra de Deus. Então, o que a gente precisa é entender, é que existe sim um posicionamento, existe sim um lugar onde nós precisamos estar. Mas como que vai acontecer? O Senhor pouco a pouco vai nos revelando, o Senhor pouco a pouco vai nos mostrando. Nós precisamos estar atentos e maduros para compreender a vontade do Senhor. Amém? Isso para que a gente não se frustre. Você pode chegar lá na sua casa hoje e a situação está lá. Mas talvez a palavra que você recebeu, talvez a oração que você recebeu, se você tiver sensibilidade, você vai perceber que você está enxergando aquela situação de outra maneira. Você está recebendo aquela situação de outra maneira. E o importante, irmãos, é que a pastora ensina aqui para a gente. Não é como que a gente começa, não é como que a gente está aqui no meio. O importante é a gente chegar até o final. Amém? Verdade. Abram suas Bíblias. Livro de João, capítulo 16. João, capítulo 16, verso 33. Glória a Deus. Aleluia. Amém? João, capítulo 16, verso 33, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Mas você vai falar de posicionamento e vai falar de aflição, vai falar de dificuldade. E é isso, irmãos, é isso que nós precisamos compreender. Essas são as palavras de Jesus, amém? Os discípulos estavam ali preocupados, que Jesus está falando que vai embora, e eles não estão entendendo, e Jesus começa a explicar para eles, né, a necessidade de Jesus partir, a necessidade do Consolador vir. Para quê?
para que nesse mundo de aflições a gente tivesse essa ajuda, esse amigo espiritual para passar conosco pelas aflições. Irmãos, quando Jesus fala que nesse mundo nós teríamos aflições, amém? Nós temos que nos lembrar que nós estamos num campo de batalha. Nós temos que nos lembrar que nós estamos em uma terra que não é nossa. Nós temos que nos lembrar que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos de passagem. Amém? Nós estamos sendo aperfeiçoados para morar no céu com esse mesmo Jesus que deixou o Consolador para nos ajudar, amém? Na nossa caminhada. Aleluia! Nos ajudar a cumprir, né, o nosso papel nesse mundo de aflições. Mas Jesus, ele fala assim, olha, eu disse essas coisas para vocês para que vocês tenham paz em mim. E é isso que nós precisamos entender. A nossa paz, ela está em Jesus. O nosso contentamento, ele está em Jesus. É isso que Jesus está tentando colocar na cabeça dos discípulos. Não, eu tenho que ir, porque o Consolador tem que vir, para que através dele, através do Espírito Santo, vocês tenham paz, a minha paz, para que vocês consigam viver nesse mundo de aflições. Glória a Deus. É como eu falei, talvez o nosso problema, a nossa dificuldade não vai ser resolvido instantaneamente, mas nós temos um conselheiro, nós temos um consolador para nos auxiliar, amém? A passar pelo processo, se for necessário passar pelo processo. Como eu falei, não estou falando que Deus não vai fazer milagres. Quem sou eu? Quantos milagres nós já vivemos aqui? Quantos milagres eu vivi na minha família? Mas e se o Senhor não tivesse feito? E se o Senhor não tivesse intervido quando o médico veio com uma notícia contrária? Amém? Aquilo que eu gostaria de ouvir. Eu precisaria ter maturidade, buscar no Senhor força para passar pelo processo. Por quê? Porque eu estou de passagem aqui. É como eu sempre falo para os irmãos, quando a pessoa vai para a guerra, ela não vai lá para o outro país querendo comprar casa, querendo comprar coisa, comprar roupa, adquirir. Ela não vai preocupada em ficar naquele lugar. Ela vai preocupada em voltar, em chegar até o final. A nossa preocupação aqui é estarmos preparados para receber o noivo. Aleluia! Então Jesus, amém? Ele advertiu que nós viveríamos num mundo de aflições. Porém, irmãos, o próprio Jesus, ele fala assim, contudo, tenham bom ânimo. Amém. Contudo, levantem a cabeça. Contudo, tenham coragem. Tenham disposição. Por quê? Porque eu venci o mundo. Esse mundo caído, esse mundo cheio de perturbações, Jesus já venceu, irmãos. Eu fico vendo às vezes a gente brigando com coisas óbvias. Agora no carnaval todo ano é a mesma coisa. O pessoal falando disso, daquilo, do que mostraram lá, do que não mostraram, do que falaram, se falaram mal do crente, se falaram mal de Jesus. Irmãos, isso é óbvio. Isso é óbvio que vai acontecer. O que entristece o coração de Jesus é eu desobedecer. É você desobedecer. É nós andarmos na contramão da palavra do Senhor. Agora o que acontece lá no mundo, irmãos, não é nenhuma novidade para o Senhor. Não muda nada, não afeta em nada, porque o Senhor sabe que o mundo jaz do maligno, o Senhor sabe que aquele mundo é caído, então a gente fica perdendo tempo, apontando defeitos no mundo, onde Deus deixou claro aqui, todos os defeitos que vão ter lá fora, tudo de mal, de ruim que eles vão fazer lá fora, e a gente às vezes fica surpreso com aquilo que está acontecendo lá fora. Irmãos, surpreso, a gente tem que ficar, da gente não obedecer a palavra, da gente não fazer a vontade de Deus. Isso tem que espantar a gente, isso tem que preocupar a gente. Se eu chego no fim do dia e eu observo que eu fiz coisas que desagradaram ao Senhor, isso que tem que me deixar preocupado, isso que tem que me deixar em alerta. Não o ímpio fazer qualquer tipo de atrocidade lá não é novidade nenhuma, porque nós estamos em um mundo, como eu disse, que não é nosso. Nós estamos em uma terra que não é nossa, nós estamos aqui de passagem. Amém? Então Jesus deixou claro que nesse mundo nós teríamos aflições. E aí, como eu falei, a gente está falando de posicionamento também para a gente superar as dificuldades. Porque, como nós estamos numa terra que não é nossa, muitas dificuldades nós temos, muitos obstáculos nós temos, porque nós estamos na contramão de tudo aquilo que eles estão fazendo lá fora. E quando eu fui dar uma observada nessa palavra posicionamento,
Diz assim: ato de posicionar, de colocar numa posição, disposição, ponto de vista de alguém que possui em relação a um assunto específico. Então, se a gente prestar atenção nessa palavra posicionamento, né, quando a gente fala de se posicionar para superar os obstáculos, a gente observa que a gente precisa se mexer, que a gente precisa fazer alguma coisa. Se Deus está falando essas semanas de posicionamento, é porque talvez a gente está no lugar errado, talvez a gente esteja na posição errada, talvez a gente precisa se movimentar, a gente precisa se mover, a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa ter disposição para avançar, ou para retroceder, ou para mudar a direção segundo a vontade de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, amém? Porque o Senhor nos deu essa palavra para a gente meditar aqui 4 semanas. Então, primeira coisa, por que o Senhor está falando de posicionamento? Por que o Senhor está falando que eu tenho que me posicionar para superar os meus obstáculos? Então, primeira coisa que eu tenho que observar é que talvez eu tenha que me mexer. Talvez o lugar onde eu estou, a posição que eu estou, a maneira que eu estou fazendo, não está legal, não está agradando ao Senhor, ou não é dessa forma que o Senhor quer. Então, irmãos, nós precisamos entender, amém, que Deus requer um posicionamento, uma mudança de direção, de postura em relação às nossas vidas. Porque é só assim, obedecendo ao Senhor, né, as suas instruções, que nós vamos vencer. Amém? Amém? Nós lemos textos hoje aqui referentes à batalha. Se nós ler vários outros, a gente vai ver posicionamento, a gente vai ver, né, a maneira que as pessoas, os grupos, né, se posicionavam para batalhar, para guerrear. Então, se o Senhor está falando isso, nós precisamos estar atentos. E aí, 2 coisas que eu quero falar hoje a respeito de posicionamento, que assim, irmãos, é até meio que óbvio, mas eu costumo falar que se o Senhor está falando é porque a gente precisa prestar atenção. Primeira coisa que eu queria falar é sobre oração. Irmãos, o maior posicionamento que nós precisamos adotar, que nós precisamos estarmos vigilantes em relação a avançar, a superar os nossos obstáculos, é a nossa vida de oração, é a nossa vida de comunhão com o Senhor. Glória a Deus. O que eu amo, os irmãos daqui já sabem, que é o Filipenses 4:6, amém? Que diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Então nós somos peregrinos, nós estamos em um mundo numa terra que não é nossa, onde nós vamos ser afrontados, onde nós vamos passar por dificuldades. E aí Jesus fala que Ele falou todas aquelas coisas para que eles tivessem paz nele. E aí Filipenses vem falando que quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem um obstáculo para ser vencido, quando a gente está sofrendo alguma coisa, nós precisamos ir aos pés do Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos suplicar ao Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Jesus já tinha falado lá, eu estou falando isso para que vocês tenham paz em mim. Porque nós só vamos vencer lá fora, irmãos, com a paz de Deus. Que a palavra dele diz que excede o nosso entendimento. E aí eu volto onde eu falei que talvez o nosso problema, a nossa dificuldade, não vai desaparecer instantaneamente. Mas quando você se posiciona em oração, a paz de Deus excede o entendimento. Ela guarda, ela blinda o seu coração e a sua mente das setas do inimigo, das armadilhas, das mentiras de Satanás. Por isso que é importante nós nos posicionarmos na oração, na busca ao Senhor. Porque embora talvez o milagre não aconteça, o sobrenatural não aconteça, nós vamos passar por aquele obstáculo com o nosso coração e a nossa mente guardada no Senhor. Nós vamos passar por aquela situação, aleluia, em paz, com a paz de Deus, que a palavra diz que excede o entendimento.
Excede o entendimento porque às vezes as pessoas olham para a gente e não entendem a alegria, não entendem a disposição, não entendem a vontade de estar na casa do Senhor, não entendem o seu louvor lá no seu rádio cantando, porque às vezes as pessoas conhecem a nossa história, conhecem as nossas dificuldades, e às vezes a gente mesmo não entende, irmãos, de onde que vem a alegria, de onde que vem a força. A nossa força, a nossa alegria vem do Senhor. Aleluia! Nós buscamos a Deus, essa paz, glória a Deus, nos brinda, essa paz, ela guarda o nosso coração e a nossa mente, amém, no Senhor. Amém. Então nós precisamos nos posicionar, irmãos, em oração. Aleluia. Amém. E aí aqui também tem um segredo. Porque as nossas orações, elas podem ser respondidas da maneira que nós estamos orando, que nós estamos buscando, como não? E aí a gente precisa, para que essa paz alcance o nosso coração, para que essa paz alcance, né, a nossa mente, nós precisamos ter maturidade para ouvir essa resposta de Deus. Porque a paz de Deus, ela vai vir, dependente da resposta. Mas às vezes nós não temos essa paz, porque nós não temos maturidade para receber aquilo que Deus vai responder para nós. verdade. E aí a gente vê no livro de Neemias, que Neemias ele recebe uma má notícia, né? E a gente conhece a história. Neemias começa a chorar, a jejuar, e a Bíblia vai falar que Neemias ficou 4 meses orando, 4 meses buscando ao Senhor por uma resposta, e um belo dia o Senhor dá a resposta. Para encurtar, né, nós sabemos da resposta, Deus preparou tudo que Neemias precisava para realizar ali aquela obra. E nós observamos que essa paz que excede o entendimento, com certeza alcançou o coração e a mente de Neemias. Porque, irmãos, era uma obra muito grande, a princípio não tinha recurso, não tinha pessoas, e Neemias foi sendo instruído por Deus, foi alcançando os recursos que Deus providenciou e realizou aquela obra. Então, legal, Neemias orou, Neemias se derramou aos pés do Senhor, amém? E o Senhor respondeu Neemias, e Neemias teve bom êxito. Josué, da mesma maneira, a Bíblia vai falar, abre sua Bíblia em Josué. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 10, 12. Josué 10, 12, amém? No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, a lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então, depois de alguns episódios, amém? Depois de atravessar o Jordão, depois da queda dos muros de Jericó, Neemias sabia que ainda tinha um caminho a perseguir. E Neemias ora, uma oração ousada, irmãos. Josué ora para que o sol pare, para que a lua pare, e nós lemos aqui na palavra do Senhor, não é eu que estou falando da minha boca, que o Senhor atendeu a oração de Josué. Com certeza também, irmãos, essa paz já vinha no coração de Josué, porque não era a primeira oração, não era o primeiro obstáculo. E aí a gente vai ver que várias vitórias vieram, vários reinados foram conquistados através da oração, através do posicionamento da oração. Josué podia falar: não, mas já atravessamos o Jordão, Jericó já caiu, é só continuar lutando. Não, Josué viu a necessidade, irmãos, de parar e de orar ao Senhor e de pedir algo que para nós humanamente impossível. E a Bíblia deixa claro que nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como aquele, onde Deus respondeu a um homem. Não fala que Neemias era um super-herói, que Josué era um Deus, não fala que Josué era um super-herói, que ele era um anjo, não fala que nada, fala que Deus respondeu a oração de um homem. Aleluia! Aleluia! Aleluia.
E essa ferramenta está nas nossas mãos. Amém. Nós não temos nada de mais e nem nada de menos do que Josué. E é por isso que nós precisamos nos posicionar na oração. Talvez você já venceu várias batalhas, mas a gente precisa continuar orando. A gente precisa continuar se posicionando, amém? Nas nossas lutas, nos nossos obstáculos, para que o nosso coração e a nossa mente continue guardado no Senhor, para que essa paz de Deus continue, amém, nos alcançando. Aleluia. Porque, como eu falei, nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Verdade. Nós vemos duas situações onde Deus respondeu a oração. Só que se a gente for lá em 2 Samuel, capítulo 12, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 12, verso 15. Diz assim: depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou em casa, passou a noite deitado no chão. Perdão, de novo. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizerem que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Aleluia. Nem sempre Deus responde, irmãos, como a gente quer. E aí a gente precisa ter maturidade. E aí a gente precisa ter já um relacionamento com o Senhor. A gente já precisa estar experimentando dessa paz de Deus no nosso coração, para que no dia do obstáculo, no dia que a gente precisa passar pelo processo, onde Deus não vai remover o obstáculo, onde Deus não vai fazer o sobrenatural, a gente continue caminhando. A gente passe pelo processo, pelo obstáculo e não tenha a vontade de parar, e não tenha a vontade de retroceder. E se as nossas forças minarem, que o Espírito Santo nos ajude a continuar caminhando. Glória a Deus. E, irmãos, ele fez a parte dele. E sabe por que eu falo que o coração de Davi já estava cheio da paz de Deus? Davi errou. Na nossa Bíblia, esse texto ele vai estar antes do Salmo, mas cronologicamente ele está depois. Então Davi já tinha feito a oração do Salmo 51. Davi já tinha se arrependido, Davi já tinha derramado seu coração ao Senhor. Davi sabia das consequências do seu pecado, mas ele já tinha experimentado o perdão de Deus. E agora esse menino morre, e Davi faz o que ele poderia fazer. Ele orou, ele jejuou, mas quando ele viu que o Senhor não respondeu como ele queria, ele adorou o Senhor. Ele continuou caminhando, irmãos. Davi talvez pensou: eu tenho uma promessa, eu preciso continuar. Tanto que a Bíblia fala que Davi, ele come, ele se levanta, ele vai viver a sua vida, e vem Salomão aí para continuar a promessa de Deus, porque não dava para Davi ficar parado, mas Davi foi orar. Glória a Davi Deus. foi se posicionar na oração. Aleluia. Mas como Deus não respondeu,
Ele não parou, ele não chorou, ele não murmurou, ele não falou, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais. Ele continuou caminhando na presença de Deus. Ele continuou caminhando em direção, sabe, aos propósitos de Deus para a vida dele. Como eu falei, ele sabia das consequências, mas ele sabia que ainda tinha promessas do Senhor a serem cumpridas. E não ia adiantar ficar ali prostrado. Nós precisamos ter essa maturidade, irmãos. Nós precisamos entender que às vezes, glória a Deus, vai ser perda. Às vezes a gente vai chorar, às vezes vai doer, mas é importante que essa paz, sabe, entre no nosso coração e a gente continue caminhando. E Jesus, irmãos, qual foi a oração de Jesus? Senhor, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. A oração de Jesus não foi, Senhor, me prepara, Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, está na hora. Pai, se possível, Senhor, eu não quero, mas que a tua vontade prevaleça. E quando Jesus percebe que a vontade de Deus realmente era que ele se entregasse, da mesma forma, ele não parou o propósito, ele não pensou em desistir, ele falou, não, pai, eu não quero, o Senhor quer, mas eu não quero. Eu não quero desse jeito. Ele continuou no propósito. Ele continuou posicionado. Amém? Segundo amém, glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós até nos posicionamos na oração. Mas quando Deus responde de maneira contrária, a gente quer sair fora. Verdade. A gente quer sair fora do propósito. A gente quer sair fora da caminhada. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer convencer a Deus para fazer da nossa forma. E, irmãos, não é assim. Jesus falou que a gente ia ter aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo para caminhar, independente de qualquer coisa. Amém? E outro posicionamento que nós precisamos ter, além da oração, irmãos, Romanos 12. Desse tempo de aflições, desse mundo de... Jesus. Glória a Deus. Como eu falei que a gente sabe que vai de mal a pior. Romanos 12, 2 diz assim, ó, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Além de nós nos posicionarmos em oração, nós precisamos não nos moldar. Quando a Bíblia fala, né, a minha Bíblia fala não se amoldem. Na sua tradução, vai estar não vos conformeis. Mas a Bíblia não está falando de não se conformar, de ficar, sabe, revoltado. A Bíblia está falando justamente de não se moldar, de não querer ser igual, de não querer caminhar igual, de não querer falar, está tão difícil que é melhor eu voltar e ficar lá no mundo porque lá está melhor. Está tão difícil que é melhor eu andar igual todo mundo está andando e depois a gente vê o que a gente faz no final. Não, a Bíblia está falando para a gente não se moldar. Aleluia. Para que a gente não venha permitir que as coisas lá de fora alcancem o nosso coração e nos moldem. Porque, irmãos, nós somos peregrinos. Verdade. Noé recebeu uma palavra de Deus. E naquele tempo de Noé, como agora, as pessoas só estavam preocupadas com ela mesma. A Bíblia vai falar que era só bagunça, que era só farra, que era só prostituição, que era só pecado. Mas Noé foi chamado por Deus para viver uma vida diferente daquela. E dado, irmãos, a circunstância, dado a ideia de que não se tinha visto nem chuva naquele lugar, Noé podia falar, todo mundo está fazendo diferente. Eu e mais meia dúzia vamos fazer do jeito que Deus está falando, não vai dar certo, não é possível. Vamos caminhar junto com a multidão, né, e a gente vê o que faz. Não, Noé decidiu obedecer ao Senhor. Amém. E hoje, irmãos, é o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos desejar no nosso coração. Porque às vezes a gente escuta, irmãos, as pessoas, quando elas param, quando elas expressam a vontade de parar, elas falam, mas está tão difícil. Quando eu não era crente era mais fácil. Quando eu não era crente, quando eu não orava, não tinha tanta dificuldade. Quando eu não trabalhava para a obra do Senhor, não acontecia nada. E aí já começa um desejo no coração de ficar igual quem está lá fora. Porque
mentirosamente, o diabo tenta nos mostrar que lá fora está tudo bem, que lá fora está mil maravilha, que lá fora vai dar tudo certo no final. E nós que somos cristãos, que lemos a palavra do Senhor, nós sabemos que isso é mentira de Satanás. Aleluia. Mas às vezes, irmãos, por conta dos obstáculos, por conta das dificuldades, por conta muitas vezes do cansaço, por a gente não se posicionar como deveria, a gente começa a cogitar se parecer com o mundo, se moldar, né? Como se a gente falasse assim, vamos ver o que vai acontecer no final. Daniel foi desafiado a não fazer aquilo que ele fazia todos os dias, que era orar ao Senhor. E qual foi a posição? Ah não, então se eu vou morrer, se eu vou para a Copa, o Senhor que me livre lá na Copa, mas eu não vou orar. Eu vou fazer do jeito que todo mundo está fazendo, depois Deus me perdoa. Porque assim, irmão, sabe o que é o problema nosso de hoje? É que a gente acha que a gente tem tempo. Então a gente fala assim, não, eu vou pisar na bola aqui, eu vou errar aqui, mas Deus é misericordioso. A graça de Deus vai me alcançar. Pastora, depois eu volto. Pastora, depois eu venho. Como se a gente tivesse domínio sobre a nossa vida. Como se a gente soubesse que nós vamos ter outra oportunidade. Como se a gente soubesse que amanhã a gente vai estar aqui na igreja orando. Como se a gente soubesse que daqui 10 minutos a gente ainda vai ter uma oportunidade de dobrar o nosso joelho e pedir perdão ao Senhor. Então, a gente vai testando, irmãos. A gente vai testando Deus. A gente vai num excesso de confiança. É como se... Como eu disse, como se a gente soubesse, não, Deus me deu um reloginho aqui, pastor, e eu sei quando que ele vai voltar, então eu sei a hora que eu preciso me arrepender, eu sei a hora que eu preciso ser crente, eu sei a hora que eu preciso obedecer. A gente não sabe, irmãos. Jesus pode voltar a qualquer momento para qualquer um de nós. Aleluia. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então, além da oração, além de nós termos uma vida de oração, além de nós buscarmos ao Senhor, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Amém. Nós precisamos nos posicionar no nosso trabalho. Glória a Deus. Nós precisamos nos posicionar na faculdade, na vizinhança. E não é se posicionar, como eu falei, de ficar escrevendo textão lá no Facebook por causa do carnaval. Não é isso. É se posicionar de você ter uma vida santa. É se posicionar de eu obedecer ao Senhor e não ficar se preocupando com o mundo, o que o mundo faz, o que o mundo deixa de fazer. Porque às vezes o que dá a impressão, irmãos, é que nós apontamos lá quem está lá fora para que ninguém perceba os nossos erros, para que ninguém perceba que a gente também talvez está desobedecendo. Só que tem um porém: você já colocou a mão na arada. Você já não é mais ignorante, você conhece a palavra. Você conhece a vontade de Deus. Essa é a diferença e esse é o grande perigo. Então, irmãos, quando nós falamos de posicionamento, nós estamos falando de outras coisas que outros irmãos estão ministrando essas semanas, mas nós estamos falando de vida de oração. Nós estamos falando de sermos retos na presença de Deus, porque isso vai fazer com que a gente sim vença os nossos obstáculos. Isso vai fazer com que sim, a gente vença as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Porque, de uma maneira ou de outra, nós vamos estar firmes no Senhor. Se nós orarmos e Deus responder, e Deus fazer um milagre sobrenatural, glória a Deus. Se nós orar e Deus falar, não, você vai ter que passar por um processo, eu não vou mover, mas eu vou te ajudar, a gente vai passar junto, glória a Deus também. Louvado seja Deus. irmãos, de glória em glória, de dificuldades em dificuldades, porque a gente vence uma hoje e amanhã já vai aparecer outra, e vai ser assim a nossa caminhada. Como nós estamos numa guerra, imagina que nós estamos num campo minado. A gente passa por uma bomba aqui, mas a gente sabe que ali o inimigo já preparou outra. E aí, na direção do Espírito Santo, na sensibilidade do Espírito Santo, na visão, sabe, espiritual que Deus nos dá, a gente vai vencendo até a gente chegar no final, irmãos. Então, para não estender muito, é essa palavra que eu queria deixar hoje para nós. Aleluia! Você cultivar uma vida de oração e sermos maduros para receber a resposta de Deus independente. Glória a Deus! Até Jesus, amém, orou para que se fosse feito de outra maneira, se fosse a vontade do Pai, mas não retrocedeu quando ele viu que realmente ele teria que passar por aquilo ali.
e ele foi até o final. Amém. Então que nós possamos Glória ter a Deus. maturidade para receber a resposta de Deus e que também nós possamos ter Aleluia. firmeza para nós não nos moldarmos. Porque quando Aleluia. existe às vezes o cansaço, a fadiga, né, a falta de força, começa a fazer a nossa mente bugar e a gente começa a pensar no Egito, a gente começa a desejar as coisas do Egito, achando que agora nós estamos em dificuldades. Irmãos, agora que nós estamos bem, mesmo com as nossas lutas, mesmo com as nossas batalhas, agora que nós estamos bem, porque nós estamos na presença de Deus e nós estamos Aleluia. moldados e preparados para morar no céu. Amém. E aí, meu irmão, é um lugar que tudo isso que nós estamos vivendo aqui não vai existir mais. Essa dor, essa preocupação, essa angústia, essa sensação de muitas vezes as coisas não vão dar certo, tudo isso vai deixar de existir. O assédio do pecado, sabe, as investidas do inimigo, tudo isso vai deixar de existir. Mas para isso, nós precisamos lutar até o fim. Se coloque de pé em nome de Jesus, para nós orarmos ao Senhor e pedirmos para que o Senhor nos ajude a manter uma vida de oração, uma vida de posicionamento na presença dEle, amém? Para que nós possamos resistir até o final. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a continuarmos caminhando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus amado, nós sabemos, Pai, que nós estamos numa terra, Senhor, amiga nossa, uma terra estranha, Pai querido, ainda mais nós somos estrangeiros neste lugar, e que aqui, Senhor, nós passaremos por vários obstáculos, Pai querido, mas em cada um deles, Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco. Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a continuarmos, Pai, uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor, nos ajuda a cultivar, Senhor, maturidade, Pai querido, amado, para entendermos, Pai querido, a vontade do teu querer, Senhor, que nós possamos, Pai querido, sermos firmes, Senhor, no nosso propósito, na, Senhor, Senhor, Pai querido amado, Senhor, na vida, Pai querido, no padrão, Senhor, programa, Senhor, menos nos moldar, Senhor, Pai querido, perdido, nos parar no peregrinar, Pai, Senhor, nos fortalece, nos enche, Senhor, da tua graça, do teu poder, toda a tua unção, e nos ajuda, Senhor, a chegarmos na tua vida, essa caminhada, Pai querido, onde, Senhor, nós iremos morar com Cristo, Pai querido amado, e o nome do Senhor será glorificado. Senhor, assim nós te agradecemos, em